Então, pessoal, tentei fazer live aqui agora, né? Duas vezes em seguida, né? A internet está tudo tranquilo. Das duas vezes que eu tentei, a internet teve uma queda brusca, né? Então, não vou ficar insistindo nisso, não. Tá? Um irmão até comentou aqui, Jonatas Salles, eu não sei, não tô lembrado bem o nome. Comentou alguma coisa aqui, mas espero que ele comente depois no vídeo, né? Estou gravando agora ao invés de fazer live, né? Já porque deu esse problema. Certo? Para abordar aqui um assunto que foi inspirado em dois comentários aqui do canal que eu acho interessante abordar. Beleza? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Para quem já faz parte aqui da família Cultura Reformada, não é? Aproveita e continua compartilhando o conteúdo, recomendando, porque mais pessoas precisam aprender mais sobre a fé reformada, não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, ao assunto. É, vamos lá, pessoal. Antes de partirmos para o assunto, né? O irmão tinha me pedido aí uma indicação de alguns livros. Para iniciar na tradição reformada, né, na fé reformada. E tem vários, na verdade, certo? Mas eu quero indicar alguns aqui que eu acho que são muito necessários, certo? Muito necessários mesmo. O primeiro, ah, vamos dizer, tem alguns livros aqui, né? Então, eu já estou indicando já esses aqui, mas eu quero começar com livros que falam sobre confessionalidade, certo? Confessionalidade, isso é muito importante mesmo, tá? Então não adianta nada ficar na empolgação de debate, de ficar apenas focado, né, em assuntos a respeito de soteriologia, de teólogos particulares, se não houver uma busca, né, e um aprofundamento na confessionalidade. Eu dou tanta ênfase a isso, né, hoje no canal, justamente porque eu sei que isso é um problema hoje, né? É uma deficiência que existe no protestantismo, é a falta de identidade, de confessionalidade, certo? Então eu tenho indicado aqui, tem a coleção da gráfica, vou falar daqui a pouco, mas em relação a você dar o primeiro passo para compreender a fé reformada, eu recomendo esses livros aqui porque falam justamente sobre as confissões, são comentários nas confissões. Então o primeiro livro aqui, certo? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês. Nós temos aqui o comentário da Confissão Belga, ok? Muito importante esse comentário, muito bom mesmo, ó, conteúdo muito bom, tá? E você vai se aprofundar na teologia da Confissão Belga, né? Que é o primeiro padrão, né, de fé das igrejas reformadas, que compõe ali as três formas de unidade, tá? Então eu recomendo, comece por esse aqui. Isso sobre a Confissão Belga. Primeiro comece por doutrina, não é? Depois tem um comentário do Catecismo de Heidelberg, muito útil para você usar em casa, nas suas devocionais. É claro, é simples, é pastoral, vale a pena demais, tá certo? Então eu também recomendo isso. E aí, também, não é, o comentário nos cânones de Dort, tá? Primeiro comentário da língua portuguesa nos cânones de Dort, sobre os cânones de Dort. Vale a pena demais também, a linguagem é muito simples, segue a própria ótica dos cânones, né? Os cânones de Dort não são um documento de doutrina, não é um tipo de documento doutrinário exaustivo e com a linguagem escolástica ou então muito acadêmica, não. Segue a ótica dos cânones, que é pastoral. Então é para compreensão do povo de Deus, né? Então vale a pena demais também o próprio comentário, primeiro comentário da língua portuguesa dos cânones. Assim, vocês estarão estudando, né, de maneira mais profunda as três formas de unidade, né? Como isso vale a pena. Agora, pensando em questão de história, aliás, antes de chegar na história, vamos para outro livrinho que eu recomendo muito. Também tem vários aqui, eu tenho outros aqui, mas esse aqui é o mais simples, né? Conteúdo bem pequenininho. Eu gosto mais desse livro aqui do John Pine, né? No Esplendor da Santidade. Redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI. Eu já tenho até um curso aqui no canal usando esse livrinho. Vale a pena demais, tá? Eu amo demais esse livrinho porque a própria estrutura do livro é realmente para poder explicar o passo a passo da liturgia reformada. Vale a pena, irmãos, né? Uma vez aprendendo a teologia como um todo, tem que aprender também sobre como aplicar essa teologia na adoração, né? E aqui, né, é um livro que vai falar sobre a adoração reformada, né? A liturgia em si. Então eu recomendo muito, tá? Esse é um ponto que trava a mente de muitas pessoas, porque quem vem do evangelicalismo vem de um tipo de modelo de igreja, né, ou denominação,
que não tem identidade, né? É uma coisa muito solta, muito, sei lá, né, liberal em muitos aspectos e, portanto, essas pessoas aprenderam a ter o espírito livre, se é que vocês me entendem. Então elas têm dificuldade em estar em um tipo de ambiente de culto, não é? Onde você não tem aquela questão de oportunidade, onde o culto não é tão inclusivo, um sentido de ficar incluindo todo mundo para poder ter algum tipo de participação especial, onde os cânticos, eles são bíblicos, eles são salmos, não é? Quando tem hinos que são realmente teologicamente aprovados por um concílio. Ah, então, quem vem de fora, né, acaba se chocando com isso. Então, é um assunto importante, tá? Porque isso aqui acaba espantando muita gente da igreja. Quando a pessoa chega na igreja reformada e não aprende sobre esse assunto, ela pode se cansar demais, porque ela não entende a beleza da teologia reformada demonstrada no culto. Por isso é bom se aprofundar, tanto os membros das igrejas devem se aprofundar nesse assunto para também poderem falar para quem está chegando, né? Preparar os visitantes, né? Que às vezes, né? Na verdade, na maioria das vezes, estamos no Brasil, né? Estamos no Ocidente, então a maioria das pessoas elas vão ser pelo menos cristianizadas, não é? Ou estão saindo de outras denominações, o que é muito comum. Agora sim, pensando em matéria de história, né? Que eu acho muito, muito importante. Eu já apresentei aqui a sexta forma de unidade, o comentário nessa forma de unidade, né, os comentários. Então, o comentário na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg e nos cânones de Dort. Agora vamos para a história, tá? O que é realmente muito importante também. Então, vamos pensar aqui, olha. Começando com esse livrinho, tá? É um livrinho muito importante também. Amo a maneira. É um livro curto, né? Então é muito objetivo, mas traz muita riqueza também, certo? Dois livros em um, certo? Então aqui nós temos o Herege Glorioso, a história de Guy de Debray. Então, já vai estudar, por exemplo, a Confissão Belga, né? A teologia da Confissão Belga. É bom estudar um pouco da história do autor da Confissão Belga, né? Guy de Debray, né? Então, aqui você tem a breve história dele, inclusive com duas cartas, né? Bem interessantes, que ele fez aqui, bem interessantes. E uma se despedindo da sua esposa, porque ele foi martirizado, né? E o outro livrinho aqui também é Três Homens Chegaram a Heidelberg, a história por trás do catecismo. Entende? Então aqui você vai ter fundamentação histórica sobre o catecismo, ok? Inclusive tem outro livro aqui, que eu vou aproveitar e recomendar também. Então, o Herege Glorioso e Três Homens Chegaram a Heidelberg. E para complementar, temos a introdução ao Catecismo de Heidelberg, inclusive com o Catecismo Breve e o Maior de Zacarias dos Sinos, tá? E aqui você tem uma introdução muito, muito importante, não é? Com fontes históricas, onde você vai aprender, por exemplo, os debates que aconteceram lá no Palatinado, até para a aceitação, né, do catecismo. Então não foi um catecismo aceito tão facilmente, não. Houveram debates, tá? Então, assim, é muito importante esse material também para você se aprofundar na própria história do catecismo. Beleza? Então, questão de história tem aqui, não é? E, para fechar com chave de ouro, nós temos então dois volumes, não é? Coisa inédita aqui, tá? Dois volumes da Graf, né? Da história de Dort, tá? Tanto a história de Dort como a pré-história de Dort. Assim vocês vão ter acesso aos comentários na seção de unidade, bem como, não é, a história que por exemplo, dessas confissões ou do contexto das igrejas reformadas, não é, de tradição continental, tá? Então isso é muito importante. Eu recomendo demais. Se vocês adquirirem esses materiais que eu citei aqui, eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Vocês vão ter um conhecimento bem aprofundado da tradição reformada continental, né? Tem mais materiais, não é, de tradição insular, né, dos presbiterianos e tudo. Em outro momento eu posso fazer essa indicação, mas pensando em dar início, pontapé inicial, para se aprofundar na tradição reformada, né, de maneira introdutória, eu penso que esses materiais aqui são necessários, não é, e suficientes para que vocês se aprofundem, tá? Vamos agora então para o assunto, né? Temos dois comentários pertinentes aqui. Eu tô até confundindo as coisas, nem sei se eu fiz já um vídeo e já está marcado para estreia, que é o comentário do Fabrício, né, Caetano Moraes. Eu acho que eu tô pensando que eu já fiz, mas vamos lá, né? Pensar que não, eu já fiz já e tô tratando o assunto de novo. Mas aqui eu vou tratar de maneira um pouco mais ampla, porque eu vou observar o comentário dele e de uma outra pessoa aqui, certo? Vamos começar pelo comentário então do Fabrício Caetano Moraes. Muito obrigado pelo seu comentário, irmão, muito pertinente. Ele comentou num vídeo que eu fiz, não é?
sobre meus medos com relação ao crescimento do monegismo no Brasil, né? E aí eu fiz uma breve comparação com o comunismo, né? Para os irmãos entenderem. E ele vai comentar justamente sobre isso aqui, ó. Ele vai dizer bem assim: aproveitando a analogia com o comunismo, é importante notar que os comunistas chamam as pessoas de direita, né, conservadores, liberais, libertários, etc., de fascistas, sendo que quem conhece um pouco, que seja da história, sabe que o fascismo nada mais é do que um tipo de socialismo. De fato, essa é a verdade. Estou comentando isso porque agora tenho visto arminianos tentando culpar os monegistas, especialmente os calvinistas, pelas revoluções como a francesa, sendo que essas ideias revolucionárias sempre fizeram parte de movimentos sinergistas como os anabatistas, sem falar no humanista católico romano, no caso Erasmo de Roterdã, que foi base intelectual importante para os iluministas devido ao seu humanismo. Então, comentário muito, muito pertinente, muito bom, meu irmão, muito obrigado mesmo. E é bom comentar isso, tá? Porque nós vemos que já é uma atitude comum dos católicos romanos, né, daqueles que estão colocados como sendo intelectuais, historiadores e filósofos, etc., tratar o protestantismo como sendo uma revolução. Então eles falam diretamente sobre a Revolução Protestante, o que é uma mentira, né? Você pode dizer que na Reforma aconteceram revoluções? É claro, isso não tem como negar. O movimento dos anabatistas e outros também, nós são uma prova disso, tá? E que inclusive os anabatistas, que eram vários grupos na verdade, que eram revolucionários, eram também rejeitados pelos reformadores. Certo? Então, uma coisa é você pensar na reforma e outra coisa naquilo que no início foi chamado de reforma radical, que na verdade era uma revolução anabatista. Certo? Então, a, a tradição reformada, para ficar um pouco mais específico, né? Ela é totalmente antirrevolucionária. Não faz sentido nenhum um reformado, né? Alguém da tradição reformada ser pró-revolução, tá? Porque a tradição ela é antirrevolucionária. Por isso que não faz sentido revolucionário progressista, marxista, etc. Não faz o menor sentido. Isso é uma contradição mesmo, tá? Um absurdo. Embora eu não negue que tenha pessoas assim, né? Que se dizem reformados, calvinistas e acabam, né, estando do lado, né, de pautas progressistas, etc. No sentido geral. Então, analisando essa questão friamente, irmão, e demais irmãos, não dá para colocar na conta da reforma e muito menos da tradição reformada. Justamente porque a tradição reformada é antirrevolucionária, inclusive em suas confissões. Por exemplo, na confissão belga, por exemplo, na confissão de fé, na segunda confissão helvética, por exemplo, você tem expressões claras, né, em oposição aos anabatistas. Entendeu? Os anabatistas, eles não estavam buscando reformar a igreja, como foi o caso de Lutero, depois Calvino, etc. E os demais reformadores, né? A ideia da reforma é essa, é reformar, é fazer reparos, é fazer restaurações, e não destruir, né, a igreja, acabar com tudo e recomeçar. Nunca foi esse o objetivo da reforma. E os reformadores nunca promoveram isso. E, consequentemente, as tradições protestantes que vieram da reforma, as de verdade, eu digo, elas não são revolucionárias, elas respeitam a tradição. Então não é reformado, não é protestante raiz de verdade a rejeição da tradição, por exemplo. Né? Isso é uma atitude muito mais moderna, não é? Ou moderna pensando, por exemplo, no evangelicalismo. Então o que se vê hoje e o que se apelida de protestante, a mesma covardia que os católicos romanos faziam lá no século XVI, por exemplo, em não se importar, não é, com as distinções entre os protestantes, né, e tratar todo mundo por igual, e, consequentemente, então, prejudicar, perseguir, até matar, né, os reformados sofreram por causa disso, tá? Por conta de que os católicos romanos não faziam a distinção entre eles e os anabatistas, sendo que há uma clara distinção. Os reformados também eram contra os anabatistas, né? Os reformados não rejeitavam a ordem civil. Então não havia reformado tentando lutar contra a ordem civil, por exemplo, tá? Nem tampouco um abandono da tradição. Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa que é muito clara hoje no evangelicalismo. Então o evangelicalismo é essencialmente anabatista, não é? É revolucionário, rompe com tudo aquilo que para ele cheira a catolicismo romano. Não tem nada a ver, não é, esse entendimento com o da tradição reformada, tá? É uma coisa absurda. Mas se vamos querer procurar, por exemplo,
uma base, né, para as revoluções da história, da reforma para cá, né, pensando nas revoluções que aconteceram na época da reforma, por exemplo, pelos anabatistas e depois por outros, né, e assim na história, vamos notar que o que há em comum entre eles é justamente o humanismo, a centralização da figura humana, o homem como sendo aquele que é detentor da verdade e determina a verdade. Isso é totalmente oposto à teologia da reforma, especialmente a teologia reformada, que centraliza a glória de Deus e não o homem, tá? Então é justamente do lado sinergista barra humanista que você tem uma centralização do homem, uma supervalorização da capacidade humana, do intelecto humano e assim por diante. Então, se nós vamos querer achar, digamos assim, uma base para as revoluções, essa base ela é, não é, essencialmente humanista e, portanto, também sinergista, tá? Isso pensando no campo teológico. Mas o humanismo vai além do campo teológico, né? Na questão da. É claro, isso é óbvio, né? Pensando em Renascença, etc., é no sentido geral das artes, da filosofia, etc. Mas a, a, a base é essa: o homem no centro. O homem no centro. Tanto no contexto teológico, no contexto de igreja, aí você vê o sinergismo, então o homem está no centro. A Igreja Católica Romana é isso, não é? É sinergista. Os remonstrantes, não é? Os pré-arminianos, os arminianos eram todos sinergistas também. Todos eles valorizavam a capacidade humana, rejeitando, por exemplo, o conceito bíblico barra reformado de depravação total, né? Mesmo usando os mesmos termos, eles tinham compreensões diferentes, tudo para proteger o livre-arbítrio humano, tudo para proteger a capacidade do ser humano de escolher e de determinar, nesse sentido, o seu destino. Essa é a realidade, tá? Não tem como negar, isso é documentado, tá? Então, não é possível. Vai olhar a remonstrância, por exemplo. É isso, tá? E o que veio depois, né? Porque uma coisa é o que nós vemos, lemos a respeito de Dort, e uma coisa é observar que os remonstrantes que permaneceram na sua remonstrância, se entenderam como seguidores de Armínio, por exemplo, eles continuaram a se desenvolver fora da igreja reformada, tá? E eles foram avançando. Inclusive, é uma questão bem lógica e tem que buscar admitir isso aí. Os remonstrantes venceram, tá? No sínodo, eles foram derrotados pela palavra de Deus, mas fora do contexto das igrejas reformadas, não é? Fora dos muros, eles venceram em termos de número. Então, analise hoje, a maioria das pessoas, não é? Elas são sinergistas, entendendo o que é arminianismo ou não, né? Entende? Então, eles podem ter um tipo de ecumenismo entre católicos romanos, etc., porque, no fim, eles pensam do mesmo jeito com relação a como Deus salva o homem. Essa é a realidade. Tem nuances ali, mas você está vendo que a raiz é a mesma, é o sinergismo. É o homem, é a defesa das capacidades humanas nesse sentido. Enquanto que na fé reformada você vai conhecer muito mais uma teologia da glória e da graça, e não, né, a teologia da capacidade humana, né? Então, esses movimentos evolucionários, eles são humanistas, né? Eles são humanistas. Eles valorizam a capacidade do ser humano. E notem bem que essa questão de humanismo saindo dos moldes lá do final do século, do final da Idade Média, né, do início da Renascença, saindo daqueles moldes da Renascença, por exemplo, que Renascença tem muito a ver com redescoberta, com olhar para trás, não é, com buscar inspiração no passado, né, e nas artes, na filosofia, etc. Isso levou, né, a muitas mudanças, a uma valorização novamente do texto grego, etc. Saindo desses moldes antigos, não é, e avançando com essa mesma raiz, com essa mesma essência humanista, você vê que todo tipo de movimento, até mesmo anti-Deus, não é, tem como base o humanismo, né? Racionalismo, iluminismo, tem tudo isso aí. É o homem. É o homem, o pensador, e é o homem buscando a autonomia de Deus, né? Você tem uma mudança de confiança na soberania e providência divina para uma confiança naquilo que o homem faz. E você vê que de lá para cá tudo foi se tornando muito mais materialista, a sociedade em si, o pensamento humano. Então, veja como que isso é revolucionário. A ideia do humanismo sendo aplicado de maneira geral. É o ser humano procurando autonomia. Então, quando você olha, por exemplo, para os movimentos, né, políticos e sociais que vão surgindo ao longo dos séculos, né, século XX, século XIX, século XX, né, até chegar agora na situação que nós estamos, vocês podem observar, né, a geração atual que bebeu de tudo isso, que herdou tudo isso aí, é uma geração extremamente humanista, tá?
As pessoas, elas não têm mais aquela mentalidade da providência. E isso é mesmo dentro do meio do cristianismo. Continua assim. Porque não existe mais aquele entendimento da providência, do cuidado de Deus. No geral, na sociedade, o que você vê, não é? E especialmente de quem está fora de denominações cristãs, é aquela compreensão do material. Não é? Tudo é material, alguns se apegam ao acaso, simplesmente isso. É uma mera questão de acontecimentos aleatórios, sem significado, sem sentido, e o ser humano governa tudo isso. O ser humano é dono do seu próprio destino, o ser humano faz o seu próprio destino. Tudo isso é humanismo. É a centralização da figura humana, da capacidade humana, da inteligência humana. Você vê que existe uma mudança, digamos assim, não é? De ângulo, né? Por exemplo, se via antigamente assim, era assim que eles enxergavam a partir da providência, mas agora se enxerga a partir da inteligência humana, né? Da capacidade humana. Tudo é assim agora, tá? Então, se vamos achar uma base, né? Um culpado, né? Uma base para as revoluções, essa base é o humanismo, tá? É a centralização do homem. O homem pensa, o homem decide, o homem faz, ele determina. Deus está sujeito à agenda do homem. Deus é apenas um mero espectador, se é que ele existe. É assim, isso é humanismo. Isso é humanismo, tá? E o humanismo, ele é visto não somente na área do intelectualismo, né? Filosofia, ou mesmo pensando na área das ciências, no sentido geral, né? Mas você vê isso, por exemplo, na questão do sentimento, na questão das relações, tá tudo aí. Tudo é humanismo. É o eu devo ser agradado, eu devo ser servido, Deus existe para me servir. As novas heresias que nós vemos aí, não é? Elas são apenas as velhas heresias, digamos assim, na verdade, com nova roupagem, com um novo rótulo, mas é a mesma coisa. Você olha isso no contexto evangelical, é a mesma coisa. As pessoas vão observar, por exemplo, no evangelicalismo, se vive uma verdadeira metamorfose ambulante. Inclusive, há muitas pessoas que entendem os conceitos, né, os princípios da reforma de maneira errada. Primeiro, porque muitos também evangélicos entendem a reforma como uma revolução, né? Então, é simplesmente isso. É uma revolução. E nós somos revolucionários também, porque nós estamos lutando contra o catolicismo romano, não é? Nem entendem o que aconteceu lá. Não é? A reforma não foi uma luta contra a Igreja Católica Romana. Nós podemos dizer que, na verdade, a reforma foi um movimento católico. Só existia a Igreja Católica Romana. E, portanto, os reformadores eles eram católicos romanos. Porque era a única igreja que existia ali. O público evangélico nem entende isso hoje, né? Os evangelicais nem entendem isso hoje. Então eles têm essa mentalidade bem anabatista, né? Hoje de cheirou a catolicismo, eu tô fora, eu quero nem saber, né? Eu sei que houveram muitas perseguições dos católicos romanos contra os evangélicos e talvez seja um tipo de reação, mas, né, nós temos que parar de ficar pensando demais colocando emoção na frente de tudo e raciocinar um pouquinho mais observando a situação histórica, tá? Então, né, não foi revolução, tá? E não tem que ter essa mentalidade de cheirou a catolicismo, não quero nem. O pessoal nem pensa hoje, nem pensa. Rejeita certas doutrinas sem pensar. Eles nem raciocinam, eles só rejeitam por quê? Porque se a Igreja Católica Romana faz, ensina, logo só pode ser mentira. Só pode ser uma coisa diabólica. E não é assim, né? A reforma não foi um chutar o pau da barraca para destruir tudo, para derrubar tudo. Foi um movimento de reparação, de restauração, reforma e não revolução, reforma e não destruição, né? Levar a igreja de volta aos seus eixos da palavra de Deus e não destruir para construir uma coisa nova. Quem buscou isso foram os anabatistas, e quem busca isso hoje, o que expressa isso hoje é o evangelicalismo, né? Então, essa rejeição cega da tradição é uma demonstração disso. O que não tem nada a ver com a reforma, não tem nada a ver com os reformadores, não tem nada a ver com a tradição reformada, que nunca rejeitou a tradição, jamais rejeitou a tradição, tá? Jamais, jamais, jamais. Ok? Mas colocou a tradição no seu devido lugar, que é abaixo da palavra de Deus, e portanto deve ser julgada pelas escrituras sagradas. Isso é o que o Senhor nos entregou, tá? Então isso é importante compreender, certo? Inclusive hoje, por conta disso, há muitos que estão entendendo, né, o lema Igreja Reformada sempre reformando de maneira muito errada. Eles estão entendendo que Igreja Reformada sempre reformando tem aquela mesma ideologia, aquele mesmo entendimento da música do Raul Seixas, né? Raul Seixas é o cantor de rock baiano, né? Ah,
Eu lembro, né? Em casa tinha discos dele. E a gente ficava ouvindo quando era criança. Então eu lembro de algumas. Acho que qualquer brasileiro deve lembrar, né? Pelo menos da minha idade, na sua faixa de 35 a 40 anos, deve lembrar disso, né? Talvez os mais jovens não, né? Eu sou a moça que pousou na sua sopa, né? Oi, oi o trem. Ou então essa música que eu falei que é a mentalidade do evangelical que lê o lema da reforma, da igreja reformada, igreja reformada sempre reformando, é a mesma mentalidade que existe naquela música Metamorfose Ambulante, tá? Ou seja, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, as pessoas estão achando que Igreja Reformada sempre reformando é, na verdade, um lema revolucionário. Isso é absurdo. Igreja Reformada sempre reformando de acordo com a palavra. É isso que é o lema completo. Tá? E a ideia de reformar não tem a ver com mudança por mudança. A mudança, ela só acontece quando é necessária. Se não há nada de errado, então não haverá mudança. Ok? Se não há nada de errado, não haverá mudança. Por exemplo, tem alguma coisa errada na doutrina? Não. Então eu vou continuar subscrevendo a doutrina, assumindo a doutrina. Um exemplo disso. De que época, né, são os credos, não é? De que século são os credos antigos, não é? O que nós subscrevemos, por exemplo, é, os credos ecumênicos, 3 credos ecumênicos, né? E podemos incluir a forma da Calcedônia também. Mas você pensando no credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, a forma da Calcedônia, são credos antigos, do início da igreja cristã, né? Até o quinto século no máximo ali, tá? Talvez barra um pouquinho para a formação completa de um credo, mas você tem, tipo, praticamente 1500 anos, né, desses credos sendo usados pela igreja, entende? E nós reformados recebemos isso, né? A tradição reformada recebeu isso e não alterou, no sentido de, ou não rejeitou. Ah, não vamos aceitar esses credos antigos, isso é coisa ultrapassada, né? Isso é coisa lá do quinto século, quarto século, terceiro século. Nós não queremos isso, tá? Nós queremos uma coisa nova. Vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso. Vou pegar essa coisa velha aí, não. Não é esse texto velho, esses conceitos antigos e antiquados e ultrapassados. Não, não é. E esse é o entendimento da reforma, da fé reformada, do igreja reformada sempre reformando. Analisar a tradição que nos foi legada, o que nós recebemos e verificar na palavra. E uma vez que essas doutrinas, esses documentos históricos estão de acordo com a Escritura Sagrada, a regra máxima de fé e única de fé, logo eles devem ser recebidos. Não faz sentido rejeitar tais documentos se eles são expressões fiéis da palavra de Deus, se eles explicam corretamente a doutrina. Então nós recebemos. Recebemos. Assim como pensamos em nossas confissões, não é? No caso, eu, como um cristão reformado, tradição continental, barra holandesa, eu vou subscrever a seis formas de unidade. Então, não tem isso de. é, Bem, essas confissões são antigas, pô, tem confissão aí com 500 anos. Eu vou pegar documento de 1561, 1563, 1610, né? Pensando nas datas da Convenção Belga, Cassino de Heidelberg e Cânone de Dort, são documentos de 500, de 400 anos, né? Nós somos atuais, nós temos acesso a muita informação hoje, nós podemos pensar por nós mesmos. O nome disso é arrogância. E esse tipo de pensamento, quem pensa assim não compreende o lema da reforma, a ideia o lema da tradição reformada. Igreja reformada sempre reformando não significa dizer igreja reformada metamorfose ambulante. Que tem que mudar por mudar. Que tem que mudar porque os de agora simplesmente não aceitam, querem ser espíritos livres. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Entende? O que é mudado não é o que é mudado, certo? É aquilo que está contrário à palavra de Deus. Então, quando aconteceu a reforma, a tradição reformada, por exemplo, não abandonou, não criou uma outra igreja. Isso não existe, só existe uma igreja de Cristo. É uma igreja de Cristo só. O que houve foi um tipo de reforma mesmo, para reparar, para restaurar, para aparar certas arestas, para tirar, não é, digamos assim, certos elementos que estavam sendo centralizados, que não deveriam ser, e colocar a palavra de Deus no seu lugar. Foi simplesmente isso. Ajustes, ok? E aquilo que estava ultrapassando aquilo que a Escritura ensina, isso sim foi tirado. Mas o que não estava ultrapassando permaneceu. Tá? O que não é contra a doutrina permaneceu. Esse é o espírito da reforma. Todo tipo de hoje evangélico que rejeita isso, tá? E abraça
a ideia da rejeição tem essa mentalidade, não é? Da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Então, é o que você vê hoje, né? Você olha para o evangelicalismo e o que você vê? Justamente isso, metamorfose ambulante. Inclusive fazendo uma leitura revolucionária da história. Fazendo uma leitura revolucionária, analisando o lema da Igreja Reformada, a Igreja Reformada sempre reformando, como se significasse a Igreja Reformada tem que ficar mudando o tempo todo. De jeito nenhum. Não tem que mudar coisa nenhuma, a não ser que seja provado e compreendido por toda a Igreja Reformada, ela inteira, a compreensão toda da Igreja Reformada, de que um artigo de uma confissão deve ser atualizado, aquilo ali não está muito bem compreendido. Isso não tem acontecido. E outra, é um ponto muito importante para compreender isso aí. Os reformados, tá? Para quem não sabe, não aceitam a tradição de maneira passiva, não, tá? É por isso que existem seminários. É por isso que existem seminários, existem sínodos, concílios, é por conta disso que existem essas coisas. Todos os que são formados, não é, em um seminário reformado de verdade, eles vão aprender. Tanto é que a ênfase sempre é a escritura sagrada, a exegese, a palavra de Deus. E abaixo disso as confissões reformadas. Tá? Que até agora essas confissões têm sobrevivido. Então todo pastor que é formado no seminário, não é? Então ele recebeu conhecimento, ele estudou, ele verificou vários autores, ele teve uma gama de teólogos para fazer comparações, para poder observar argumentos, conhecer a história. Eles estão mantendo ainda, não é, as suas convicções confessionais, justamente porque eles podem atestar, não é, hoje também que essas doutrinas que estão nas confissões são fiéis. A compreensão permanece a mesma. Então não é uma aceitação passiva da tradição, não. É uma aceitação, não é, de análise, é uma aceitação também crítica. Não é? E então, né, uma vez que vamos estudar e verificar que os documentos são fiéis, estão explicando fielmente a Bíblia, mudar para quê? Então tem gente que está lendo a tradição reformada de uma maneira revolucionária, como a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Não. Esse negócio de metamorfose ambulante é algo próprio, não é, do cristianismo pós-moderno. É algo próprio do que nós vemos hoje como evangelicalismo no nosso contexto brasileiro, onde as denominações elas vivem nessa metamorfose, elas vivem mudando o tempo todo, é a teologia do momento, é a teologia da vez, é a teologia da moda, não é? E assim por diante. É carismatismo misturado com um monte de outros ismos aí, entende? É uma bagunça, é uma bagunça. As igrejas não têm identidade. Você vai pensar, por exemplo, hoje, você pensa em igreja pentecostal, tem 1001 variações, né? Pensa em igreja batista, 1001 variações. E alguns agora estão adotando o nome também de reformados, né? O que é uma ceboseira, sinceramente. Então, tem a igreja reformada, que é continuista. Igreja reformada, né? Que não é confessional, eu vou dizer, não é reformada e acabou. Certo? Vocês podem estar do nosso lado no que diz respeito ao monegismo, mas é só. É uma coisa boa? Mas é só. Tá? No resto, há muito que eu vou dizer estão errados, tá? Isso é falta de identidade. E outros eu vou dizer, veja, vocês concordam com o monegismo, mas o resto é heresia. Essa é a realidade. E é assim. E aí, veja se não é uma metamorfose ambulante, né? As pessoas não têm fundamentação, não têm formação, não se importam com tradição, tudo elas inventam. Eu não quero saber desses documentos feitos por mãos humanas, não é? Esses homens, eu tenho liberdade, eu posso pensar e fazer o meu. E aí fica cada um com a sua própria teologia particular, né? Essa metamorfose ambulante é humanismo, tá? É dizer que o homem detém a verdade e, portanto, o homem pode alterar a verdade. Então, é tudo isso aí. Metamorfose ambulante, relativismo, humanismo, centralização do homem. É tudo isso aí. Esse é o bolo que nós vemos. Esse furacão evangelical, tá? Que é adoecedor, que é uma loucura. Tá? É uma loucura. Inclusive, minha recomendação, tá? Eu sei que eu vou ser criticado por isso. Minha recomendação. Você é católico romano? Tá pensando em sair da igreja católica romana e procurar uma igreja evangélica? Puxa o freio. Sai agora não. Sai agora não. Pensa bem no que você vai fazer, tá? Porque se você for sair da sua tradição cristã, igreja católica romana, para ir para uma igreja que seja também de uma tradição cristã de verdade, né, então eu vou dizer, tudo bem.
Vá em frente, aprenda, vá devagar, vá entendendo. Mas se você vai sair para entrar nesse bolo evangelical, é melhor que você fique aí. Porque aí, na Igreja Católica Romana, vocês têm um Papa. No evangelicalismo você tem 8.000, tá? Tem 8.000, ok? Então, entendeu? Minha recomendação. Não invente de sair da sua tradição, sei lá, católica romana, tem igreja evangélica. Você vai ficar maluco. Você vai ficar maluco. Você vai chegar numa denominação evangélica, vai encontrar esse tipo de. Essa é a imagem que você vai ver. Vai chegar num culto evangelical, você vai ver o pastor gritando, babando, berrando e pessoas dizendo que viram anjo, não é? E nada de pregação bíblica. Só zoada. Só balela. Só blá blá blá. Vai tentar. Você vem de uma tradição, não é? Robusta, embora eu entenda que seja errada, desviada da verdade, mas robusta em termos de história, etc., não é? Com riqueza filosófica e tudo mais, e vai para uma igrejinha, uma denominaçãozinha, onde as pessoas mal conhecem a Bíblia, tá? Elas decoram versículos, mas não entendem os versículos e falam muita bobagem sobre isso. Não existe preocupação com formação teológica dos seus ministros. É uma loucura. E a verdade não é o que a Bíblia realmente ensina, porque não há uma doutrina certa. A verdade é aquilo que vem no momento. É o que o suposto Espírito Santo desse povo aí vai dizer na hora. Aí você vai ficar chocado com isso, porque vai perceber que é loucura. Ou você entra na loucura também, se entrega, não é? Ao êxtase das emoções. Ou então, se você tiver uma mente um pouco mais crítica, você vai olhar assim: caramba, que coisa estranha, hein? Que coisa estranha. Vou pra outra. Aí você vai, porque, né, infelizmente, existe um cardápio de denominações hoje. Aí você vai pra uma outra. Aí você vai pra uma igreja porque disseram que a igreja batista é mais tradicional. Aí você chega lá, não é? Não, você vai ter que caçar, como agulha no palheiro, uma igreja batista que seja tradicional. Porque você vai ver, experiência minha, tá? Eu já fui pra uma igreja batista, lá sabia eu que igreja batista muitas vezes é igualzinha a igreja pentecostal? Não, eu fui, quando eu cheguei lá, minha primeira reação, igreja batista não sei das quantas. Cheguei lá, igreja lotada, grande. O pastor, aquele bem estilo emergente, sabe? Engraçado. Ele saía correndo, né, na plataforma lá. Tem o gabinetezinho dele do lado da plataforma, é bem grande a igreja. Ele saía correndo com o microfone sem fio. Sem frio, olha, sem frio. Sem fio. Graça e paz, igreja não sei das contas. Do avivamento! Aí o pessoal levantava. Eu pensava que eu tava num alistamento pra exército de Esparta, né? Porque quando ele falou, correndo, graça e paz, igreja do avivamento, todo mundo levantou. Ah! Eu falei, pronto, foi gol de quem? Quem foi gol? Foi o Corinthians que marcou gol? Foi o quê? Foi um gol da seleção brasileira? Desse jeito, né? Pensei que iam bater nos escuros também e falar. Au, au. Entende a situação? Aí você vai e se choca com isso, né? Se choca com isso. Aí vai pra uma outra, aí essa outra tem uma doutrina que o pastor inventou, que o pastor que se autoconsagrou, que se auto-ordenou, e assim por diante. É uma bagunça atrás da outra. Então, né, fica no seu cantinho aí, estude melhor as tradições cristãs para que você tenha consciência do que você vai fazer. Porque eu digo para você, se você sair da Igreja Católica Romana e pular nesse furacão evangelical, você vai quebrar sua cara. Você vai ficar, ou você vai endoidar, ficando como eles, não é? Ou então você vai voltar para a Igreja Católica Romana. É o que tem acontecido hoje. Muitos pessoas têm voltado para a Igreja de Roma por conta disso. Por conta disso. Foram pela propaganda evangelical e quebraram a cara, tá? Cansaram de serem enganadas, de serem feitas de bestas no meio. Essa é a realidade, irmão. Tem que ser realista. Essa é a realidade, tá? Eu tenho que lamentar, mas ao mesmo tempo falar a verdade. Essa a verdade. O evangelicalismo é uma máquina de ou enlouquecer pessoas ou de frustrar pessoas. Você tem esses extremos aqui, infelizmente, tá? Infelizmente, a falta de identidade das pessoas hoje, né, do cristão pós-moderno, dá nisso, né? O abandono da tradição, o abandono das confissões, dá nisso, infelizmente. Isso é uma metamorfose ambulante, tá? Entende? Eu não tenho como dizer o que é que o evangélico crê. Eu não sei. Eu não sei o que é uma igreja evangélica. Eu não sei. Eu não sei. Isso aí pra mim se perdeu há muito tempo. Eu não sei. Eu sei o que é uma igreja reformada, eu sei o que é uma igreja luterana, né, por alto, eu sei o que é uma igreja anglicana, por alto, mas eu sei o que é uma igreja presbiteriana, né, e olhe lá, né, olhe lá. Eu sei o que é uma igreja batista e olhe lá, eu tenho que caçar. Se eu vou procurar uma igreja reformada, eu vou ter que caçar com uma agulha no palheiro. Pronto, achei. Uma igreja confessional de verdade. Se eu for achar uma igreja presbiteriana,
vai dar um trabalhão, viu? Porque tem um monte aí que só tem um nome de PB e não é reformada nada. Vou achar um presbiterianismo verdadeiro, ó, agulha no palheiro, né? Vou pensar, procurar em uma igreja batista particular, por exemplo. Uma igreja batista nesse sentido, claro, né? Eu vou levar em consideração aqui, né, aquilo que seja mais alinhado. Mas podemos pensar no batistas particulares e gerais. Mas se você vai procurar, né, você não vai achar tão facilmente, porque tem um monte de denominações com o nome de batistas, né? E que de batismo só tem o batismo, no sentido de batizar somente pessoas que confessam a fé, ou adultas, sei lá. Não tem situação, você vai procurar uma igreja. Aí eu sei, né, o que é uma igreja luterana, mas tem umas aí que eu já ouvi dizer, né? Eu não sei, tá? Tem alguns irmãos aí, tem algumas pessoas que comentam aqui que são de igreja luterana, tranquilo, né? Eu conheço um irmão, pastor luterano, tranquilo, pá, de vez em quando eu pergunto pra ele, né? Quero perguntar mais, quero ter poder fazer uma live até com ele aqui, estamos mais alinhados, digamos assim, mas tem luteranos que são bem diferentes também, né? Eu não sei. Então, assim, uma bagunça. Então, entende? Por uma decisão como eu tenho que procurar direitinho, porque se vai entrar nesse furacão, nessa metamorfose ambulante, vai endoidar, meu amigo. Vai endoidar. É puro relativismo. O que é a verdade? O que é a sã doutrina? Né? Como é que pode? É uma Bíblia só e tantas doutrinas diferentes. Ah, mas é assim mesmo. Não, não, não é assim mesmo nada. Só existe um texto, tá? Um texto, um texto. E não existe essa possibilidade ilimitada de interpretações, não. Né? Isso só está acontecendo agora por conta desse humanismo descarado. As pessoas querem olhar para a Bíblia e não se importar com sua gramática. Entende? Elas são muito mais místicas quando olham para a Bíblia, como um tipo de livro mágico. É a sensação que ela me dá. Conversa fiada é um texto. Ok? Eu tenho que compreender a coisa a nível gramático. Eu tenho que entender a gramática, eu tenho que entender tudo para que eu possa interpretar corretamente. Porque é um texto, os autores tinham uma intenção, e a intenção dos autores é a intenção de Deus, que é o autor. O autor. Foi quem inspirou cada um deles. Então, veja o problema, né? Isso é um problemão, mas um problemão mesmo. Então, de fato, meu irmão, se nós podemos encontrar um vilão, né, ou uma base para toda essa loucura que nós vemos hoje, essa base é o humanismo. É o ser humano no centro que não submete a Deus. É a busca pela autonomia humana. Isso tanto é assim que, para poder concluir esse vídeo, eu vou comentar, né, um comentário aqui também. Certo? Não vou julgar a intenção da pessoa, mas eu lamento que essa pessoa pense assim, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Pronto. Uma pessoa aqui, Isabel Castro. Muito bem. Ela comentou no vídeo que eu falei sobre como se tornar membro de uma igreja reformada. E ela falou bem assim, olha, que bom ser livre. Né? Que bom ser livre. Que bom não precisarmos de religião para sermos salvos. Qual é a verdadeira religião? O que é eclesia? Qual é a noiva que Jesus vem se casar ou buscar, né? Então, eu não posso, né, julgar a pessoa, não vou fazer isso, não faz sentido, mas vamos tentar analisar, né, não a intenção da pessoa, obviamente, mas esse entendimento negativo de religião, né? Bem, irmãos, que bom ser livre. O que significa ser livre nesse sentido? Entende? Eu não tô dizendo, viu, Isabel Castro, não tô julgando você não, tá? Então, um ponto aqui, né? Se você assistir esse vídeo, você pode até esclarecer isso melhor. Mas esse tipo de fala aqui, de texto, né? Ele é muito comum para pessoas que são desigrejadas. Ou pessoas que não querem se adequar a padrões de denominações. Pessoas que querem ter o espírito livre, né? No sentido de que eu tenho uma relação com Cristo, minha relação é com Ele, eu não dependo de homens, eu não preciso de seguir regra de ninguém, eu não preciso de ordens, é do meu jeito, né?
Eu não estou dizendo que é o seu caso, não, mas no sentido geral, é assim que pessoas assim pensam, né? Elas são espíritos livres. Eu sou um pensador à parte, eu não dependo de outros pensadores. Logo, na prática, isso significa dizer o quê? Eu não preciso de liderança, eu não preciso de pastores, eu não preciso de denominação, tá? Porque ali são homens, pecadores como eu, que querem dizer como eu devo viver. E, portanto, o entendimento é que a religião é um sistema e isso não é o evangelho, isso não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Então, deixe-me tirar o cavalinho da chuva de quem pensa assim. Não é o seu caso, eu não sei, né? Mas ah, Deus nos deu um sistema. Sinto muito para quem tem dificuldade com isso, mas Deus nos deu um sistema. Quem colocou as regras foi Ele, não fomos nós, não. Nós não inventamos os 10 mandamentos. E não obedecê-los é pecado. E nenhum de nós consegue obedecer perfeitamente. Olha só o nosso BO. E, inclusive, essa é a razão do porquê dependemos de Cristo. Porque nós somos imperfeitos, pecadores, miseráveis, tá? E a fé verdadeira nos ensina a confiar somente nele, na satisfação que ele realizou por nós, porque nós não conseguimos. Mas o sistema está lá. Deus deu mandamentos. Se você vai ler o Antigo Testamento, você vai encontrar um sistema todo alinhado, como Deus ordenou. E que deveria ser cumprido à risca. E olha só, Deus ordenou que nesse sistema houvesse liderança, tá? Não era tipo Deus, o povo, e não tem quem lidere humanamente falando. Não. Deus deu um Moisés para liderar o povo, ordenou uma família e separou para o sacerdócio. Olha só, né? Então não era assim essa coisa, cada um do jeito que quer, porque o que importa é que eu quero amar a Deus e servir a Deus, eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. Mas nunca foi assim, a Bíblia não ensina isso, tá? Pensando, por exemplo, no Novo Testamento, é do mesmo jeito. Há pessoas interpretando o Novo Testamento assim, elas entendem que Jesus era um hippie. Elas entendem que Jesus era o tipo de pessoa, não é? Que veio aqui neste mundo, certo? Talvez com uns thread bem louco aí, e queria viver, sabe, fora do sistema. Não, esse negócio de templo, nós não precisamos disso. E ele só vinha ensinando no templo o tempo todo, né? Esse negócio de mandamento, não, não, que nada. A coisa aqui é muito mais espontânea, né? Sirvam a Deus cada um ao seu modo, cada um do seu jeito. É uma coisa livre. Deus não quer regra, não. Aí, poxa, ele é Deus. Ele deu a lei. Ele é Deus, né? Eu não tô pensando aqui em dividir Deus, não. Ele é Deus. Cristo é Deus. É o Filho eterno de Deus, tá? Como vamos chamar a segunda pessoa da Trindade, né? E o que ele fez? Ele foi falar, ele foi ensinou para o povo ali, para o público da época. Olha, pessoal, parada é o seguinte. Lá, desde da libertação do povo no Egito até aqui, né? Foi lei, 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 lei. Agora estamos inaugurando um novo tempo. Agora é todo mundo relax. O que manda é o espontâneo, certo? O que manda é o espontâneo. Então, não se apegue a mandamentos, a leis, nada de regra, cada um no seu estilo, cada um da sua forma. Tem gente lendo Jesus assim, entendeu? Nada de doutrina, de mandamento. O que importa é você dividir o pão com o pobre, não é isso? Dê pão pro pobre, ok? É isso, é isso. Compartilhe o seu rango, entendeu? Paz e amor. Estão lendo Jesus desse jeito. Aí quando você vai para. Não, ainda mais, né? Aí pega o exemplo da mulher adúltera, né? João capítulo 8. Tô nem aí pro pessoal aí do texto crítico que fica rejeitando essa passagem, né? Pra mim são empolgados demais com opiniões, né, de indivíduos que se acham um cubo da intelectualidade. Desculpa, né? Mas não dá pra mim não, tá? Não dá. Não dá. Eu prefiro receber, né, o texto, a tradição me legou, é isso. Então, eu rejeito esse texto crítico e eclético aí, tá? Já fiz aí duas vezes no. Não tô contando livros que eu já li, tô falando só sobre curso, mas livros também, né? E não me convenceu de jeito nenhum. Então, pra mim, passagem da mulher adúltera, verídico. Isso parece verídico, né? Aí, veja, leia a passagem da mulher adúltera, pronto, tá vendo aí, ó? Né? Tá vendo aí? O sistema condenaria aquela mulher.
Deus não quer sistema. Por isso Jesus não condenou aquela mulher. Tá vendo aí? A mulher foi pega em adultério, pô. Né? Pela lógica do sistema, ela deveria morrer. Ela deveria ser condenada. Deveria ser apedrejada. Não é verdade? Mas Jesus é contra a condenação, olha só. Ele é muito paz e amor, né? Ele é muito relax, entendeu? Ele é muito de deixar a pessoa. Não, meu irmão, olha, a parada é o seguinte: você pecou, mas que não peca, que não peca, né? Todo mundo peca. Não é assim? Né? Não é assim? Mas não, né? Por que que a mulher não foi condenada naquele dia? Quando aqueles líderes levaram aquela mulher, né, que foi pega em flagrante adultério até Jesus? Por que que Jesus não concordou com a condenação dela? Por que que ele não foi o primeiro a largar uma pedra na cabeça dela? Sabe por quê? Não foi porque ele não se importa com lei, né? Quem entende isso é maluco, não tá entendendo nada. Nada, 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 nada. Não foi por causa disso, não. Foi porque aqueles homens que levaram a mulher para ser condenada, eles estavam descumprindo a lei. Entendeu? Eles queriam tanto matar, eles tinham tanto ódio no coração deles, que eles queriam matar, mesmo que para isso eles tivessem que burlar a lei. Então não havia aplicação da justiça ali. Sabe por quê? Eles citam o Antigo Testamento dizendo que a mulher que fosse pega em adultério tem que ser apedrejada, mas não ensina isso. A lei não ensina isso. É quem foi pego em adultério e, portanto, tá? Portanto, a mulher não adulterou sozinha, não. Se ela foi pega em flagrante adultério, foi com um homem. Onde é que estava o homem para ser condenado ali? Então Jesus não a condenou porque aquilo não era justo. É simplesmente isso. Tanto é que depois que ele tira a moral de todo mundo, ele vai dizer para a mulher: vai e não peques mais. Olha aí o sistema. Olha aí a regra. Olha aí a lei. Ele dizendo como você tem que viver. Tem um padrão para viver, sim. Tem um padrão para viver. E pessoas que têm essa mentalidade revolucionária, rebelde, espírito livre, querem viver sem padrão. Pode dizer assim: não, ninguém tem que dizer como tem que viver, não. Tem que ser do meu coração. E por que tem que separar uma coisa da outra? Porque se é por essa lógica, para que eu faça do meu coração de maneira espontânea, não tem que haver lei. E como é que funciona isso? Cristo, em Mateus capítulo 5, nos ensina de maneira muito clara que ele não veio quebrar a lei, abrogar a lei, ele veio cumprir. E ele ensina, na verdade, como obedecer a lei de maneira correta. Na verdade, o Jesus que as pessoas entendem como um tipo de hippie, como um cara relax, como um cara antissistema, ele fortalece ainda mais a regra. Porque o que ele ensina? A obedecer o que Deus ordena em sua lei, os mandamentos, de uma maneira verdadeira. E não da maneira fácil e hipócrita que era dos líderes ali. Né? Ou seja, ele ensina de maneira muito clara. Jesus não torna a obediência mais fácil. Tá? Ele não afrouxou as rédeas da lei. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele apertou ainda mais. Aquilo que as pessoas ali entendiam, que era a mera obediência externa, ele tornou a coisa mais intensa e muito mais complicada, dizendo: Deus não somente quer ações, não. Ele quer o coração também. Então não se separa a obediência, o aspecto externo, do aspecto interno. Deus quer o ser humano todo, é o coração humano. Ele quer que, de maneira real, não é, haja obediência de coração e o que está no coração se externa na obediência externa. É isso. É simplesmente isso. Tá? Então, estão lendo Jesus de uma maneira muito errada. Consequentemente, não tem para que religião, não tem para que ficar seguindo ordem de ninguém. Só que, veja, é a ordem de Deus nos guiar, por meio da sua palavra, e materialmente isso acontece com liderança que não fomos nós que inventamos. A igreja na história não inventou liderança. Tá? Não foi como os comunistas fazem, né? Para falar sobre a liderança do homem sobre a mulher, eles vão inventar na cabecinha de jirico deles, não é? De que, não, porque em algum momento, né, a sociedade machista patriarcal começou a dominar as mulheres. Blá, blá, blá. Conversa fiada. Entenda, não é? Tudo isso nos é dado por Deus. Deus instituiu liderança, inclusive na sociedade e hierarquia. E no contexto da igreja, ele deu líderes. Então, a igreja não inventou pastor, presbítero, diácono. A igreja não inventou um governo humano para ela mesma. De jeito nenhum. Isso é ordem de Cristo. Ordem de Cristo. Quando Cristo chama os apóstolos, Cristo chama a liderança para a igreja. Ele ordena líderes para a igreja. Os apóstolos, então, por sua vez, ordenam outros que vão também liderar a igreja. Não é?
Por exemplo, os diáconos, por exemplo, os presbíteros, especialmente os presbíteros, não é? Os pastores da igreja têm essa função de governo. Tudo isso é ordem de Cristo. Vai pensar em Efésios capítulo 4, Cristo subiu aos céus e deu dons aos homens. E quando fala sobre dons, está se falando sobre ministérios, sobre ofícios, certo? Então, essa mentalidade de que eu não preciso de religião, né, eu sou livre. Livre de quê? Né? Mas livre de quê? Mas que liberdade é essa? Porque, na verdade, quando uma pessoa. Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou analisando digamos assim, como que uma frase dessa poderia ser compreendida hoje. Se você pensa assim, aí o problema é seu, né? Mas estou dizendo aqui. As pessoas, pessoas pensam assim hoje. Por isso são desigrejadas. Por isso elas querem reivindicar uma relação VIP com Jesus, né? Eu não preciso de pastores, eu não preciso de denominações, eu não quero me submeter a regra nenhuma. Isso não é liberdade, não. Isso aí é o ápice da escravidão humana. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é assim, não preciso de religião, não preciso de ordem, não preciso de liderança, não preciso de homens. É só eu e Deus e mais ninguém, sem liderança. Por isso eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso para culto, eu não preciso obedecer a regra, a mandamento, a horário de culto. Eu não tenho que seguir a agenda nesse sentido de igreja, porque eu me basto. Né? Isso aí é o cúmulo da arrogância, da escravidão do ser humano à sua própria natureza. É isso. Então, uma pessoa que é assim, ela não serve a Cristo. Tá? Indivíduos que não congregam e não estão debaixo de pastoreio não são cristãos de verdade. Não são. E eles não servem a Cristo. Isso é uma ilusão da cabeça deles. Tá? Não servem a Cristo. Eles servem a eles mesmos. Quem se afasta de igreja. Você pode é, é, dizer o que quiser. Ah, mas é porque eu fui frustrado. Problema. Né? Nós temos que ser adultos. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E ao passo que existe um falso profeta enganando, existe o bobão que quer ser enganado, porque quer ser igual ao falso profeta. Essa é a realidade. Não tem ninguém inocente aqui, não tem ninguém inocente. No que diz respeito ao contexto esse contexto de rejeição de igreja, pra mim não existe vítima não, tá? Todo mundo é culpado. As pessoas buscam o que elas querem, depois quebram a cara. Elas querem ser enganadas. A realidade é essa, tá? Então, é, é, não quero me submeter com a desculpa de que, porque igreja nada, lava a boca para falar da igreja, tá? Se uma denominação X te causou prejuízo, ainda assim nem fale dela, né? Talvez seja a própria forma de ser da denominação, mas você fez parte dela porque quis. Ninguém arrancou você da sua casa e colocou você lá. As pessoas tomaram decisões, então arquem com as consequências, é simples assim. Arquem com as consequências. Entende? Aí fui frustrado. Então não condene a denominação por causa disso. Aquilo foi uma falha humana daquele indivíduo que falou com você. É simples assim. É injusto esse tipo de julgamento. Aí a pessoa vai, rejeita, não precisa de religião, não quer saber de igreja. O meu negócio é eu e Deus. Esse indivíduo não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Tá? Porque se crê em Jesus Cristo, vai congregar. Eu não estou julgando qual denominação, isso não cabe a mim, tá? Eu não sou pastor do mundo, o único pastor universal com esse é Cristo. Então, como Cristo vai dirigir os seus, eu não sei, tá? Eu não sei, eu não tenho que me intrometer nisso. Mas o ponto é, pessoas que não congregam não são crentes de verdade. Pessoas que não congregam não são cristãs de verdade. Pessoas que não congregam, elas servem a si mesmas. É simples assim. Certo? Então, para fechar, né, foi um vídeo bem longo, e dizer que tudo isso, mais uma vez, né, é uma manifestação, tá, desse humanismo, da centralização do homem. Eu penso assim, é a minha opinião, eu penso assado. Eu não tenho que me submeter ao pensamento de outros. Eu não quero então saber de história da igreja, eu não quero saber de doutrina da igreja, eu não quero saber de nada disso. Documentos confessionais, como as coisas funcionam.
eu sou livre para ser como eu quero ser. Então, o nome disso, não é? É autoidolatria. Esse é o nome. Tá? Então vamos ter consciência, irmãos. Cristo tem um povo e esse povo congrega. É simples assim. Então rejeitemos, não é, essa metamorfose ambulante e esse humanismo centralizador do homem que vemos hoje, tá? E venhamos reconhecer também que qualquer desses movimentos, seja na área religiosa ou na área social e política, são todos movimentos humanistas. O marxismo é humanista, tá? Qualquer progressismo é humanista, porque coloca o homem e os seus desejos acima de tudo. Quer ver um exemplo disso? Claro, né? Analisa o tipo de revolução sexual que acontece hoje. Ideologia de gênero. Isso é o quê? O ser humano tem coragem de negar a sua própria natureza, não é? Aquilo que Deus deu, né? Só para realizar sua vontade. É ou não é assim? O ser humano nega as próprias leis naturais dadas por Deus em nome de estabelecer que ele mesmo é Deus. E, portanto, é como eu quero que seja. E acabou. Entendeu? O humanismo é tão claro que eu posso ser um homem, posso ser uma mulher, posso ser um gato, posso ser um cachorro, posso ser um transbotânico, né? Uma planta, né? Talvez uma jaqueira, um coqueiro, né? Que eu sou um pouco alto. Eu posso ser o que eu quiser. Isso é humanismo. Isso é humanismo. Tá? Doentio. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. É um vídeo longo, hein? Vídeo de 1 hora. Caramba, muita coisa. Ia ser uma live também de 1 hora, mas acabou não dando certo, né? Mas eu agradeço aos irmãos pela paciência. Todos os livros que eu indiquei lá no início estarão aqui na descrição. Tá certo? E sigam acompanhando o canal. Espalhem, tá? Só para finalizar aqui, eu estou falando de ideias, irmãos, tá? Então eu não estou. Até quando eu comentei, né? Os comentários aqui no canal, eu não estou atacando ou pontuando nada com relação à vida de ninguém, tá? São pessoas que eu não conheço, certo? Eu espero que Deus as abençoe. Eu não tenho nada a ver com a vida delas, mas comentou no canal e eu estou comentando o comentário delas, né? Então não é nada de ataque pessoal, não, certo? Isso aqui eu não faço. Beleza? Meu posicionamento aqui é responder quando me perguntam. Se a pergunta for pertinente, se me chamar a atenção, se for uma coisa que eu acho que é interessante, é o meu canal, né? Então, se eu achar que vale a pena responder, eu respondo. Se não, eu ignoro. É simples assim. Eu não tenho que responder nada a ninguém. Não sou obrigado a fazer nada disso aí. Certo? Mas o importante é que, diante de tudo isso, entendamos que estamos tratando de ideias aqui. Tá? E não de indivíduos, não de pessoas. Então eu vou respeitar as pessoas, os indivíduos, mas eu vou combater as ideias que eu entendo que sejam erradas. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, né? Espero que o próximo vídeo não seja longo assim. Valeu, Deus abençoe. Então, e aí? Você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo. E compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.